Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pelas quebras das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa, noite e dia, o ensurdecedor, ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Fora a luta dos inconfidentes, pelas quebras das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh, oh. Canto das Três Raças. Compositores Paulo César Pinheiro e Marco Duarte de Oliveira. Eu sou o Thiago Flores, no podcast Uma Boa Prosa. O nosso convidado é José Correia Domingos, o popular Juca, 62 anos, natural de Nova Viçosa, do quilombo de Cândido Mariano, professor de história, ativista do movimento negro e empreendedor da moda Quebra Conceito, que costura essas roupas legais que eu visto toda quarta-feira. Seja muito bem-vindo, Juca. Muito obrigado por aceitar esse convite de bater uma boa prosa com a gente. Ô Thiago, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite e principalmente pelo início aí, né? Com essa música, né? Com essa letra, que eu acho que fala muito de mim, né? Da minha luta, da nossa luta, né? Então eu que agradeço e é um prazer estar aqui no Boa Prosa, né? Boa Prosa. E aí, Juca, você é um baiano mineiro? Então nós vamos começar com essa... Nós vamos começar com essa entrada mineira. Você é filho de quem? Você mora onde? Você mexe com o quê? Muito bom. E eu, na realidade, eu sou baiano, né? Como você disse, da cidade de Nova Viçosa. Eu costumo dizer que eu sou baianeiro, que é aquela mistura do baiano com mineiro, né? Aquele baiano que veio, não deu conta de chegar onde queria, ficou em Belo Horizonte, né? Ficou em Minas Gerais. Então, eu sou filho de Irma Correia, popularmente conhecido como Zinha, faleceu em 79. Não é essa. Essa é minha... Tem uma outra foto que ela tá de verde. Essa é a minha madrasta. Ela faleceu em 79. E sou filho do Lino Domingos, né? Lino Domingos, que é esse senhor que tá ali na foto, né? Então eu venho de lá nos anos de 70 para cá para estudar, né? Para estudar e, né? E essa foto legal aí? Essa foto é lá da minha casa, da minha terra. Esse aqui é uma fábrica de farinha, de processamento da mandioca, onde a gente faz todos os produtos, né, da mandioca que é lá em casa, né? Aí a gente faz a farinha, faz o beiju, faz a farinha de tapioca, que não é a tapioca, faz a farinha de tapioca, a gente faz o beiju de massa, a gente faz o grolão para animais, a gente faz uma porrada de coisa. O grolão não conheço, não. O grolão é um processamento da mandioca que a gente faz, torra, para dar tanto pro cavalo, pro boi, pro porco, e faz ficar mais, né? Para o churrasco ficar mais saboroso, né? Então tudo é feito aí. Essa que é minha mãe, essa de verde aqui, essa é minha mãe. A segunda ali. Isso, essa é a Donazinha. O outro rapaz é o meu irmão e o menininho é o meu sobrinho mais velho. E isso é lá em casa, na Bahia. E essa foto você tem ideia do ano? Olha, a minha mãe, ela faleceu em 79. Essa foto, ela deve ser aí de 77, 76. Sabe?
É nessa Agora, fase. como é que era difícil nesse registro, né? Dessa questão da dificuldade de uma foto, né? Por exemplo. Era muito difícil porque era um período em que as pessoas, para definir a data, eles tinham até aquele processo de anotar nos livros, ou em pedaço de papel de pão, até que se chegasse o momento de registrar, principalmente a idade das pessoas. Eu tenho um livro lá em casa que está todo anotado a lápis, né? Que um dos meus tios mais velho anotava a data de nascimento dos filhos, dos sobrinhos, sabe? Então era uma forma de deixar na cabeça para depois, 1 ano, 2 anos depois, colocar no registro, né? Oficial. Nova Viçosa é sul da Bahia. Nova Viçosa é extremo sul da Bahia. Extremo sul da Bahia. Porque quando você fala sul da Bahia, você está falando de Porto Seguro, você está falando daquela região ali, já aproximando de Salvador. Agora, o extremo já é vizinho de Minas. Entendi. Inclusive, eu sou dessa região. Nova Viçosa é aquela região ali extrema dos 3 estados. Minas, Bahia e Espírito Santo. Você vai para um lado, você está em Nanuque, ou Serra dos Aimorés, que ali dos Machacalis, né, dos povos Machacalis, etc. E você anda um pouquinho, você está em Pedro Canário, que é o Espírito Santo. E mais um pouco, você está em Nova Viçosa, que é a minha cidade. Então faz aquele, né? Uma tríplice fronteira de estados ali. Se você olhar, tem um mapa, né? Que ali tem o Coador ali, né? Aquela parte que Minas Gerais sempre quis tomar, sabe? Por causa do Minas não tem praia, né? Não tem praia, exatamente. E da Bahia, como é que você chegou em Betim? Tem uma foto muito legal dessa chegada sua em Betim. Olha pra você ver. Ah, para com isso. Olha aí pra você ver. E o legal é que você tá no meio ali, no destaque. Né? Acho que é pra colorir um pouco nessa branquitude que tava em volta, né? Aí eu tô ali pra poder colorir um pouquinho, né? Então eu chego em Betim dessa forma, como frei franciscano. Eu estudei, né, no seminário por 9 anos e aí entrei pro franciscanismo até mesmo devido à pessoa de Francisco. É uma pessoa que atrai todo mundo. Atrai evangélicos, atrai macumbeiros, atrai candomblecistas, atrai todo mundo, espíritas. E aí eu entrei, até mesmo porque lá na minha região, em Nova Viçosa, eu já tinha toda uma missão. O padre que ia celebrar as missas lá era franciscano. Eu lembro que na minha época, né, que não tem muito tempo atrás, eles chegavam de mula com um sombreiro, sabe? Eles iam montados a cavalo, com um sombreiro desse tamanho para celebrar as missas, né? E aí, então eu aí, rapaz, eu tava inteiro, hein? Tava. Uns 20 anos ali? Não, eu tava com uns 24 a 25 anos. E você ainda tem contato com alguém dessa turma ainda? Tenho. E interessante que os 2 únicos que se tornaram padres é esse aqui, que é o padre Gilson, até famoso. Ah, o padre Gilson. Isso. E ali o Frei Gilberto também, que é franciscano, muito famoso, né? Pelo fato de ter construído um centro de religiosidade muito, muito bacana. Que eu acho que até você já visitou, né? Sim, o Gilberto. Exato. A gente faz muita caminhada franciscana na Serra do Brigadeiro. Isso. Então eu acho que é aí que tá essa questão ecológica minha, né? É muito legal. Agora, Juca, e depois dessa vinda, né, para Betim, quais essas atividades que você teve aqui na cidade e essas interações com a comunidade? Então, eu sempre fui muito curioso. E desde que eu cheguei em Betim como religioso... Chegou uma foto legal ali também. Ali já eu na escola, né? Na associação de bairro, né? Como diretor da escola Sara Kubitschek, correndo atrás de luz, água e muro para a escola. Ali na época o Gés era prefeito, não? Não. Na época o Gés era vereador. Era vereador. Do lado é o Eugenilson. Do lado é o Eugenilson. Então ali na luta da comunidade. Ali. Exatamente, que ele, aí na época ele era o presidente do Grêmio Estudantil. E aí que são os alunos, tô até vendo ele atrás, ali parecendo o Che Guevara, eu acho que é o Davi Cardoso, né? Davi Cardoso, isso. Lá em cima. E do lado o César Augusto, né?
O do lado do César Augusto. Exatamente. Então eu chego em Betim como religioso, porém como religioso eu sempre trabalhei, né? Sempre fiz missões, né? Trabalhos pastorais ligados à questão social. Inclusive ali no bairro Cachoeira. Então a gente ajudou a estruturar o bairro, a fundar aquela igreja católica ali. E esse trabalho social era um trabalho muito político, era um trabalho muito de redenção social, sabe? E aí vou trabalhar no movimento negro. Eu comecei muito antes, né? No movimento negro, tem até uma foto aí. O movimento negro nós vamos entrar nele ainda. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é por que esses alunos estão de preto? Rapaz, essa foto é topzera, viu? Porque isso é um 7 de setembro? O 7 de setembro. O que acontece? Eu era professor da escola Tito Livio. E nessa época, o Fernando Collor de Mello, ele foi impeachmentado. Ele já estava no processo de ser impeachmentado. E aí ele começou a fazer uma campanha para que todos vestissem de verde e amarelo em apoio a ele, para não deixar que ele fosse impeachmentado. E aí todo mundo já estava revoltado, né, com aquela questão do confisco do dinheiro nas poupanças. E aí todo mundo falou, não, nós vamos fazer ao contrário e vestir de preto. E no Brasil inteiro o pessoal começou a vestir de preto. E as escolas sugeriram que a gente fosse de preto. Só que nenhuma escola em Betim assumiu isso. O pessoal ficou com medo. E eu falei, não, nós vamos de preto. Aí eu lembro que a diretora, eu não sei... Me parece que a falecida Márcia, eu esqueci agora o nome, ela faleceu, né? E ela falou, não, só se o senhor assumir a turma. Eu falei, eu assumo. E se acontecer alguma coisa, eu assumo. E convidei todo mundo, né, para ir de preto. Pra ir de preto. Tem uma foto sua também aí de nós preto, levamos um pilotão. Ah, olha, rapaz... Eu tô parecendo um ator de Hollywood, né? Agora, interessante que você não... E é interessante, sem querer te cortar, que parte desses alunos eram moradores do Citrolândia. É tá interessante, casa, né? Então. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, interessante que você tá calvo e o cabelo tá esbranquiçado, mas tirando disso, você... E essa foto aí, a gente ainda tá falando aí no mínimo aí uns 30 anos atrás? Ah, sim, sim. A melanina ajuda, né, Thiago? A melanina, né, nessa hora a gente tem que agradecer, né, a melanina. Porque... Mas aí, então, foi um trabalho, olha para você ver como que a história é. Um trabalho que a gente fez há 30 anos atrás, cujo resultado a gente tá vendo agora, né? A gente tá vendo agora. O Collor, né? Preso, né? Exatamente. Olha pra você ver. 30 anos atrás, vocês já estavam na rua brigando por isso. Brigando, né? Olha, esse cara tem que ser preso, isso é bandido, isso não sei o quê, né? E o resultado tá vindo agora, né? Juque, o que te fez permanecer em Betim? Rapaz, Betim tem uma coisa seguinte, tem quem toma água de Betim não sai de Betim. Primeiro, o acolhimento. E eu falo isso com muita propriedade porque eu morei em Contagem. Tá? E Contagem não tem esse elan. Betim não, Betim tem. E a minha interação em Betim foi muito grande. Não só nas comunidades, como também nas escolas, nos movimentos sociais, nas festas, no carnaval, né? Então, essa aceitação minha, o acolhimento foi muito grande. Sabe? E veio o reconhecimento, né? E de maneira oficial, né? Através da Câmara Municipal, que foi a comenda... Pois uma comenda José Rodrigues Betim, que é a mais alta comenda aqui do município, né? Eu acho que é a mais alta comenda, né? E aí a Câmara, né, me condecorou. Aí eu fico feliz, né? Porque se algum dia Deus livre e guarda, né? Vou bater na madeira, levar a cadeia, pelo menos eu vou ter uma cela, assim, um pouco especial, né? Um pouco especial. Dizem isso, né? E também foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Rapaz, Que aí na época... Cara, eu tô lindo, né? Na época, Maria Tereza... Eu tô parecendo o Shaquille O'Neal, não tô? Você é lindo, você não tá não, você é lindo. A época deputada Maria Tereza. Exato. Então tem essas considerações que eu acho que é extremamente importante, valoriza a caminhada da gente, né? A luta da gente. Então é como se dissesse assim, olha, a sua luta não foi e nunca será em vão. Isso é muito interessante, tá?
O reconhecimento é fundamental. E dentro dessas diversas, né, atuações profissionais, né, onde que você se estruturou? Fincou o pé e falou, é aqui mesmo? Olha, hoje eu fazendo essa retrospectiva, eu percebo que eu fixei o pé dentro de duas questões. A questão educacional, né, do aprendizado, uma que eu sempre fui muito curioso. O que eu não sei, eu vou atrás e pergunto. E na luta social, principalmente dentro da questão negra, da cultura negra. Então eu fixei muito a minha atuação dentro desses dois patamares, né? E aí eu percebo que dentro desses dois patamares eu fui me desenvolvendo tanto de conhecimento quanto de pessoa, de humano, né? Então isso foi muito legal. Aqui tá até eu aqui, né? Então, a arte. Queria que você falasse um pouquinho. Nós vamos entrar em movimento negro, quebra conceito, mas eu queria que você falasse um pouquinho da questão dessa arte ligada um pouco à educação. Porque eu acho que você tem essa pegada muito legal. Então, eu sempre trouxe isso comigo, né? A questão da cultura. Porque eu falo que todo baiano, ele tem um quê de cultura, né? Só de nascer na Bahia já tem um quê de cultura, né? E aí eu sempre fui, por exemplo, ligado à dança, ao teatro, à dramaturgia. Eu sempre usei esse tom de voz, esse tamanho, essa tonalidade da minha pele a meu favor. Eu sempre usei isso, porque são questões em mim que chamam atenção. Né, onde eu chego, o pessoal... É tanto que quando eu estava dentro de sala, chegava em sala, os meninos falavam assim, nu. Eu falei, eu sei esse nu, o que é, tá? Você já falava assim? E aqui sou eu num grupo de dança, né? Que eu sempre atuei, desde os meus 20... Assim que eu cheguei em Betim, que é o grupo Clícia Lisi, né? E aqui estou apresentando essa dança, por exemplo, nós apresentamos numa abertura do Miss Minas Gerais. Olha como que eu tinha um preparo físico assim totalmente diferente do que é hoje, né? Mas tem um vídeo, Juca, que eu não vou chamar ele agora ainda não, porque antes de eu chamar o vídeo, eu quero que você explica o que é o movimento Betim Cor Brasil, com Z de zumbi. Tá. Porque tem a ver com o vídeo do novo projeto que vocês abraçaram, até na minha região, de Estrolândia, Colônia de Santa Isabel. Faz uma introdução, o que é o Betim Cor Brasil? Então, a Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, Brasil com Z de Zumbi de Palmares, né? Aquele líder negro que morreu dando sangue, né? Pela liberdade do povo negro, do povo brasileiro, né? Então, a associação, ela tem esse viés de luta, de combate, de denúncia, de aprendizado em relação à cultura, em relação ao racismo. Então, ela começa lá nos idos de 90, especificamente 95. Então, nós temos vários que participaram da fundação. Dr. Zé Carlos Pedro, Celso Moretti, o Zulu, que é um dos precursores. Zulu quer trazer ele aqui. Pois, traz, que é maravilhoso, né? Ofélia, Marlene Bento. Então, são um dos fundadores, né, da Betim Cor Brasil. A ideia era, né, como ainda hoje, é combater o racismo. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente percebe que movimento negro, igual tem uma frase muito interessante de uma intelectual mineira, Nilma Lino, que ela diz o seguinte, que o movimento negro educa a sociedade e a sociedade educa o movimento negro. Então, à medida que a gente vai caminhando nessa associação Betim Cor Brasil, a gente percebe que é interessante diversificar o trabalho, diversificar o foco. Então, a gente começa a trabalhar também a questão do ensino, da formação, porque movimento negro não é só combate ao racismo, mas movimento negro é também autoestima. Essa autoestima que desde a colonização foi colocado como você é sempre o pior. Você é o feio, você é o fedorento, você é o violento, você é tudo, de menos coisa boa. Então o movimento negro também é isso. E a Betim Cor Brasil traz esse viés de educar, de estruturar, de autoestima, de combater, denunciar, né, essa sociedade que está aí.
Então, aí começamos com o movimento. Em 2010, nós estruturamos para uma associação. Hoje é uma associação até com CNPJ, conta e tudo, né? Então, por isso que hoje ela é uma associação sem fins lucrativos, apartidária, né? E com esse viés aí, a gente atuando aí com parcerias em vários órgãos, né? Principalmente a questão da educação, as escolas, as ONGs, né? E é isso aí. Por isso que eu pedi pra você fazer essa introdução, porque a gente vai ver o vídeo, que aí é um novo projeto que vocês estão atuando. Ah, sim, sim. Aham. Que é a parceria, né? Tem a parceria. Uma parceria que a gente sempre está fazendo. Porque uma coisa que a gente entende é a seguinte, não adianta você falar de cultura negra e deixar essa cultura presa dentro de um gueto. É importante que a gente espalhe isso nos diferentes setores, diferentes lugares, diferentes povos. Principalmente os não negros. E quando eu falo não negro, eu não estou especificando o branco. Eu estou especificando, às vezes, até aquele negro que não se reconhece como negro. Não se identifica, né? Como Exatamente. Negro, né? Então, é importante para que ele conheça a sua história. Assim como a história do indígena é uma história brasileira, a história do negro é uma história brasileira. Assim como a história do branco, do colonizador, é uma história brasileira. E a gente precisa saber disso. Vamos assistir o vídeo. Com a nossa tradicionalidade, está revivendo um pouco do que se perdeu às margens do Rio Paraopeba. Meu nome é José Correia Domingos, eu sou o vice-presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, e nós estamos assumindo esse projeto Paraopeba Vive em parceria com o terreiro Caminhos de Ogum, porque esse projeto traz aquilo que nós, povos tradicionais, povo negro, tem na sua essência, que é a preservação da natureza. Sem a natureza não existe cultura, não existe vida. E isso que vocês estão vendo é uma vida que se perdeu e que está se perdendo. Então esse projeto Paraopeba Vive vem justamente trazer essa vida. Porque sem a natureza, sem a água, não existe cultura, não existe religiosidade. Então, a partir do replantio, a partir das oficinas e da educação ambiental, nós vamos assumir esse projeto. E é assim que a Betim Cor Brasil, junto com o Caminhos de Ogum, estamos aí com esse projeto Paraopeba Vive. O Paraopeba vive e nós também. Memória, cultura e ecologia. Conta pra nós um pouquinho do Paraopeba Vive. Então, cara, esse projeto ele é muito lindo, porque ele traz a ecologia, né? Ele traz a preservação, o terreiro Caminhos de Ogum, que está lá no Citrolândia, nos chamou para essa parceria. Dentro daquilo que eu falei, né? Levar a cultura negra, levar as pautas para outro território, para outros territórios. E o projeto Paraopeba Vive vem justamente falar disso, dessa parceria, e que a gente, diante de uma tragédia que aconteceu, de um crime, né? Tragédia não, né? Um crime que aconteceu, a gente tentar fazer a nossa parte, tentar reparar aquilo que aconteceu, né? Então, que é o replantio, a gente vai trabalhar com educação ambiental, palestras, o plantio mesmo. Tem até um espaço que foi nos reservado pela prefeitura para a gente fazer esse trabalho. As margens do Paraopeba. Isso. Né? Porque quando você fala margem, especificamente não quer dizer ao lado do rio, né? Mas é todo aquele território com mais de 100 metros ou de santos. Aquela várzea. A várzea, exatamente. Agora, Juca, na educação você aposentou? Eu aposentei, rapaz. Parece até que é brincadeira, né? Mas eu consegui aposentar, você acredita? Muita luta. Fez promessa? Você acredita? Eu fiz promessa, eu fiz ebó, eu fiz macumba, eu fiz tudo, né? Senão não aposentava, não. Mas eu falo isso, é uma brincadeira, é claro, né? Mas eu não precisei lutar muito, eu só precisei trabalhar muito. Eu trabalhei tanto, Thiago, eu costumo dizer que eu trabalhei tanto que eu fiquei até preto de tanto trabalhar, sabe? Olha, não pode dizer que eu trabalhei muito, tá?
Então, o que acontece? Nesse lance que hoje o pessoal fica falando que eu não vou aposentar nunca e que dificultou muito. Então, eu fui começando a beber dessa água. Eu falei, rapaz, eu vou trabalhar. Minha vida é trabalhar. Eu não vou aposentar nunca, né? Eu tenho que trabalhar. Aí, quando pensa que não, a secretária da escola vira pra mim e fala assim, né? Claro, diante de todo o telefonema. E aí, já chegou, já, né? Que eu fazia pra ela. Ela vira pra mim e fala, olha, não precisa vir mais, porque você já está aposentado, né? Aí eu falei, rapaz, isso, como diz os evangélicos, né? Isso é bênção, né? Bênção. Glorificar de pé. Juca, eu fiz essa introdução relacionada à educação justamente para mostrar essa nova pegada sua agora. E aí eu vou chamar o vídeo pra gente assistir, que é um vídeo muito legal seu, que mostra você na arte e nessa questão do quebra-conceito que a gente vai falar um pouquinho também. Uhum. Solta o vídeo pra gente ver. Oxente. Você não me conhece? Eu sou a Nancy. Estou aqui para convidar você para uma inauguração de uma loja de bonde, onde vamos estar com vários empreendedores. Dia 11, agora, a partir das 14 horas, no centro de BH, Avenida dos Andradas, 367. Participe conosco, você é o meu convidado. Venha participar com a Nancy. O que é o de bonde, Juca? Então, a de bonde é uma loja. É uma loja, né? Que fica hoje onde? Fica na Avenida dos Andradas, 367, ali na Praça da Estação, naquele prédio amarelo, né? Uhum. Que inclusive é uma obra do Oscar Niemeyer, né? Um projeto, né? E fica ali. A de bonde é uma loja colaborativa, é o chamado da loja colaborativa, que agora já não é mais colaborativa, mas ela começou como colaboração, né? Colaborativa. Que é uma loja onde a gente estrutura, para estruturar, a gente chama vários empreendedores. Porque o comércio, ele parece que ele não foi estruturado para pequenos empreendedores. Ele foi estruturado para grandes empreendedores. Então aí você tem que estar em parceria para poder romper esse escudo capitalista, sabe? Por isso que hoje se tem muitas lojas colaborativas. E aí a gente fez essa loja com produtos afro, né? Com roupas afros, acessórios, sapatos, sandálias, perfumes, com empreendedores negros, e que a gente está lá com, né? E o Anansi, né, é um dos personagens, né, a gente tava falando de cultura, né, é um dos personagens que eu faço, né, dentro dessa minha... Anansi é um personagem africano, né, quem conhece sabe que é uma figura, ele é isso aí, né. Ele é essa alegria. É isso aí, ele é metamorfose, ele se transforma em aranha, ele sabe, ele engana todo mundo, ele é trapaceiro, ele é malandro, ele é isso aí, Ele é Anansi, Agora me fala do quebra-conceito. Quebra-conceito, pois é, rapaz. Quebra-conceito, eu posso explicar o que é a quebra-conceito em duas vertentes. Primeiro, quebra-conceito só existe por causa do movimento negro. Eu começo em 1996, no movimento negro, especificamente na cidade de Juiz de Fora, a convite do Frei Davi, é o fundador do Educafro. Educafro. Isso. Frei Davi. Frei Davi é um parceiro nosso do Mohan também. Pois. Franciscano, né? E me convida. Faz uma carta, né? Na época era só carta, né? Então me convida para participar. Então eu vou. E aí a quebra-conceito surge desse processo de caminhada junto ao movimento negro. E junto desse intercâmbio que a gente fazia e faz com a África, com alguns países africanos, principalmente os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, né? Então, e isso vai se estruturando. Aí surge a quebra-conceito. Você já teve a oportunidade de ir em algum país desse? Não, Tiago. Não, nunca tive a oportunidade. E se eu morresse aí, pode chorar bastante, que eu morri triste, viu? Pode chorar horrores em cima do meu caixão. Eu morri triste, tá? Mas eu ainda vou. Com 90 anos, com aquela bengalinha, sabe? Ainda vou, né? Então, a quebra-conceito surge daí.
Porque aí eu começo a ver as roupas e eu sempre fui extremamente vaidoso, muito vaidoso, né? E aí eu começo a estruturar uma roupa para mim. E também tem aquele lado de quebrar os paradigmas sociais. Por isso o nome quebra-conceito. Porque tem conceitos, né? Eu tenho até um poema, não é um poema, é uma fala, onde eu começo logo na fundação da Quebra-Conceito. Eu falo muito isso, que existem conceitos muito definidos em termos de estética. E olha que eu não estou falando só de roupa, eu estou falando de estética, de aparência. Tipo, homem não usa rosa, homem não usa saia, vermelho é para prostituta, mulher cheinha não pode usar bola e não sei o quê. Então tem uns conceitos que a gente vai se colocando dentro daquilo e quando pensa que não, você está dentro de um quadrado. Todo mundo usando e abusando de você. Então o quebra-conceito surge justamente em cima disso. E a partir daquele conceito que eu tenho, que vestir é um ato político, que vai além do cobrir suas vergonhas, ou seus produtos, né? Então vai além disso. Vestir é um ato político. E se é um ato político, eu uso isso como transgressor. Eu tento transgredir isso. É claro, numa perspectiva em que eu me sinto bem. Porque jamais você pode usar nada o qual você não se sinta bem. É extremamente importante atrelar a transgressividade com o estar bem. Isso é legal. Porque... E como é que é essa chegada que você avalia essa questão da moda afro? Que agora está um pouco mais acessível e as pessoas estão tendo um pouco mais de opções, né? Exato. Até então a gente via muito essa moda afro naquele circuito ali de Salvador, aqueles estados do Nordeste, né? Algumas vezes Rio, São Paulo um pouco, mas Minas Gerais era muito pouco, né? Então a gente começa muito devagar. E eu comecei em 2017 com a Quebra-Conceito, com essa pegada. E pensando que eu estava entrando num mercado saturado. Mesmo eu, do movimento negro, eu achava que eu estava entrando num mercado saturado. Aí depois eu vejo que não. Que muita gente, inclusive, não tem nem noção do que é uma moda afro. Tá ligado? Então, muita gente não tem nem... não sabe nem dizer o que é uma estampa afro, o que é afro, o que é africano. Que tem essa diferença, né? Então, depois eu percebi isso. Por exemplo? A sua blusa, a sua camisa é uma camisa afro, porque ela tem um tecido africano, até com os desenhos, né? Os diagramas, né? Porém, com uma modelagem brasileira. Essa coisa do acenturamento, do corte, né? Do corte. Por isso que a gente fala afro-brasileiro. Afro-brasileiro. Que é essa mistura Brasil e África. Agora, quando você fala africano, é aquilo que é produzido mesmo na África, é aquilo que tem toda uma estrutura. Um exemplo é essa roupa que eu estou usando, né? Mesmo que eu que fiz, porém, ela é toda uma estética baseada lá. Não é uma estética baseada cá no Brasil. Apesar que muitos aqui usam essa roupa, mas... Então é isso aí. Aí surge a quebra-conceito dentro desses dois viés, né? Um viés transgressor e um viés também de... Eu lembro que você fez a primeira peça para mim em 2009, mais ou menos. Lembro Na muito. época da Coordenadoria da Igualdade Racial, com a Ofélia, com a Marlene, com o Movimento Negro, Exatamente. com o Mandato do Vila, que a gente tinha uma pegada legal dessa questão em 2009. Sim. As conferências, o Kizomba. Exatamente. Inclusive é o Vila que vai nos auxiliar muito nessa estruturação legal da Betim Cor Brasil. Sabe? É o Vila na época, né? Isso. É o Vila que vai dar uma política para direcionar esse trabalho em Betim. Prêmio Camélia, que até hoje ficou. Exatamente, né? Ficou. É a Lei 9.645, se não me falha a memória. Então, é muito bacana essa estruturação legal, porque entra prefeito, sai prefeito, direita, esquerda, tem a política.
a ser trabalhada. Agora, se trabalha ou não, aí já é outra questão, né? Mas existe. E Betim é uma das poucas cidades que tem essa estruturação política, devido ao nosso trabalho, né? Principalmente da Betim Cor Brasil, né? Da atuação de vários e vários militantes negros, né? Aqui é o endereço da Quebra-Conceito, da loja. Esse é o... se eu quero... Não. Se eu quero... Como é que fala? Fala com a gente aqui, por exemplo. Eu moro em Betim. Uhum. Eu não quero... Ir a BH. Eu quero ir a BH. Como é que eu consigo uma peça da Quebra-Conceito? Rapaz, você vai no lugar certo, né? Tá até aqui na rua Bem Me Quer. Olha o nome, até o nome já fala, Até né? é legal, né? Bem Me Quer. Já brincou de Bem Me Quer, Mal Me Quer, Bem É. Me Quer, Mal Me Quer, no final acaba no Mal Me Quer, né? Você abre a boca a chorar. Você vai lá na rua Bem Me Quer, número 41, Conjunto Habitacional Jalila da Conceição Pedrosa. E lá você vai encontrar peças assim incríveis, que vai ser desde peças extremamente vistosas, vermelho, amarelo, até uma peça extremamente neutra, lisa, para você usar. De modo que se você sair de lá sem uma peça, é porque ou você não quer comprar ou porque você está sem dinheiro. Porque alguma coisa vai te agradar, né? É impossível. Tem o básico preto, tem o creme, tem o... Sabe? E hoje a pegada do Instagram é muito forte, né? E você tá no Instagram também, não é isso? Mas você falou um tom tão desanimado. Você falou um tom tão desanimado, por quê? Eu tô com 62 anos, né, Thiago? Além de 62 anos, mesmo sendo curioso, eu sou da época do bilhete, né? Você escrevia bilhete, ainda colocava um perfume dentro, né? E colocava uma rosinha. Mas te acha no Por Instagram. isso que eu tô aqui vendo. Acha. É Você só vai- largar o que Instagram quebra conceito, né? Quebra o conceito. Mandou uma mensagem lá, depois você responde. Sim, daqui a uns 10 anos a gente responde, sabe? Tem que melhorar esse Inclusive, empreendedorismo. Exatamente. Inclusive, eu tô vendo aqui essa juventude aqui atrás. Eu falo assim: caramba, meu. Eu tô precisando dessa Que turma, legal. você tá precisando. Isso aqui é a produtora Antenados aqui do Ramacris, no pessoal. Pois é, e tá de parabéns, bacana, viu? bom um de pessoal com a cara serviço. boa, né? É, Umas bochechas boas. O pessoal tá comendo legal, tá né? legal. E você vai ver o que eles vão fazer aqui nessa produção desse programa. Agora, ô Juca, me fala um pouquinho dessas suas experiências, assim, né, negativas e positivas ligadas à questão do racismo, uma coisa assim que te marcou muito. Assim. Ah, tá. Olha só. Se você for olhar, perguntar isso para um negro, mas não é qualquer negro, mas um negro militante, que quer dizer aquele negro crítico, né? Aham. Sobre essa questão do racismo, você vai falar assim, ele vai ter várias e várias, desde um olhar até, né? Mas tem uma história muito interessante, Thiago, que acontece comigo na escola Sara Kubitschek. Eu era diretor da escola. Eu fui diretor dessa escola por uns 8 a 9 anos. Eu fui diretor lá. E eu sempre fui muito, como eu disse, né, transgressor. E eu tava lá na horta, eu tava trabalhando na horta. Eu, como diretor, tava trabalhando na horta. Enxada, tal, que eu adoro ecologia, adoro planta. Aliás, lá em casa tem mais planta do que grão de areia, é muito né? legal, Exatamente. Então, eu tava trabalhando na horta e chegou uma secretária, lá da superintendência, uma inspetora, né? E ela chegou para mim e falou assim: moço, o senhor poderia chamar para mim o diretor ou a diretora? Eu falei: não, dona, pode falar, que sou eu. Pode falar comigo, sou eu. Aí ela olhou assim, falou assim: não, tem como o senhor chamar a diretora? Eu falei: senhora, pode falar, sou eu. O senhor não está entendendo. Chama a diretora. Ela insistiu pra chamar a diretora. E eu, com essa voz minha, com essa clareza, né, de palavras, de vogais e de consoantes, né? Falei: pode falar, sou eu. Tem como o senhor ir lá na secretaria chamar? Aí eu fui lá, né? Aí você foi? Eu falei: olha, a senhora pode, então, se dirigir à secretaria lá e tal. Aí ela foi lá e conversou, né, com a colega, né? Tem até hoje amiga, né? A Lucília, né? Aí ela voltou com a cabeça baixa. Ela voltou, que a Lucília provavelmente falou: não, é ele.
tá. Aí ela voltou. Ah, é o senhor que é o diretor? Ah, desculpa, não sei o que. Eu falei, não, desculpa, não tem problema não tem nada a ver não. Ninguém precisa saber tudo, né? E aí ela, ao invés de falar o que ela queria, ela começou a me interrogar, né? É mesmo? O senhor é diretor há quanto tempo? O senhor é diretor da escola toda? Aí dava vontade de responder sempre assim, não, eu sou diretor só de um aluno. Então essa história me marcou, né? Porque ficou evidente, né? Aquela coisa que as pessoas... É do quadrado que eu te falei, né? As pessoas sempre acham que todo mundo tem que estar dentro de um quadrado, né? Ah, se você é negro, você tem que saber sambar. Se você é negro, você tem que saber jogar futebol. E vai por aí. E não é sempre assim. É verdade. Né? Eu acho que, independente de ser negro ou não, você é um ser humano. E você está sujeito às intempéries da sociedade, né? Então... Aproveitando, né, esse podcast aqui é uma aula. Então, a gente, aproveitando essa aula, especifica pra gente essas denominações afrodescendente, negro e preto. E que as pessoas têm um medo de escorregar nisso. A gente vê as pessoas com pavor, né? Tipo, o que eu falo afrodescendente, eu falo negro, eu falo preto, o que eu posso falar? Então, partindo dessa questão aí, eu volto a falar daquela história, né? Que o movimento negro educa a sociedade. E a sociedade educa o movimento negro, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, essas palavras são palavras que foram gestadas dentro do movimento negro. E quando você fala, por exemplo, afrodescendente, somos todos nós. Todos os brasileiros, independente da pele, somos afrodescendentes. Porque, independente da cor de pele, nós bebemos da mesma cultura. Que é o samba, que é o hip hop, que é o rap, que é a feijoada, que é o pagode, que é o carnaval. Essas culturas negras que foram gestadas, né? Então nós somos afrodescendentes. Então tem não só o viés genético, mas tem um viés social, cultural aí por trás. Esse é o afrodescendente. E a questão negra e preto, povo negro, isso depende muito do processo do indivíduo na caminhada dos movimentos e da sociedade. Por exemplo, quando sempre eu ouço alguém falar afrodescendente, eu sei que, para se referir a uma pessoa negra, eu já sei que a pessoa tem uma caminhada meio ainda superficial. Porque ela ainda está com medo de ofender, igual você mesmo disse, né? Uhum. Ela ainda está com medo de ofender e com razão. Ela tenta o politicamente correto ali. O politicamente correto. Uhum. É a política da boa vizinhança. Uhum. Na realidade, historicamente, Tiago, quando você se referia ao outro como negro, você estava ofendendo. Porque chamar o outro, principalmente na época do Brasil colônia, da escravidão, né? Quando você se referia ao negro, você estava falando que ele era um escravizado, que ele era um João Ninguém, que ele era um objeto, né? Era uma coisa, certo? Então isso era uma ofensa. Porém, com o caminhar desses movimentos sociais, com suas várias matizes, política, social, cultural, esses termos vão se reestruturando. E aí fala, não, porque até então o preto era usado como xingamento. Uhum. Ah, povo preto. Aí falou assim, não, nós somos povo preto, sim. Tá, me conta uma outra novidade. Então aí a gente começa a perceber que essa pessoa que se assume como povo preto é uma pessoa que já está numa caminhada mais profunda. Uhum. Ela está numa caminhada profunda, ela entende esses viés, sabe? Inclusive dessa reapropriação desse termo que antes era pejorativo. Então, preto e negro é praticamente a mesma coisa, só diferencia desse aprofundamento na caminhada. Né? E do ponto de vista do movimento negro, dessa luta sociais, né, porque vocês travam a luta mesmo, explica pra gente um pouquinho os significados do 13 de maio e o 20 de novembro. Ah, o 13 de maio e o 20 de novembro. O 13 de maio, Tiago, foi extremamente importante para a historiografia brasileira.
Foi extremamente importante. Foi um divisor de água. Aquela coisa de dizer, olha, agora já não existem mais escravizados. Que a gente fala até, a gente costuma dizer, não existe mais escravos. Ninguém é escravo. Existem pessoas escravizadas, que foram escravizadas por um processo. Porque quando você fala escravo, dá a impressão que a pessoa nasceu escravo. Né? Então, o 13 de novembro, ele vem 13 de maio, ele vem trazer esse divisor de água, que é essa lei. Não existe mais escravo no Brasil. Isso é lei. Ok? Porém, isso não representa tanto para o movimento, porque parte da população escravizada já havia sido liberta. Inclusive por ações como os abolicionistas, os abolicionistas que incluíam brancos e negros em prol da abolição, daí que tem até o prêmio Camélia, né? A camélia era usado como um símbolo, né? Aquela flor usada aqui na lapela. Tem ela só branca ou tem ela de outras cores? Tem ela rosa lá em casa. Lá em casa tem uma rosa. Aquela árvore grandona em frente de casa é uma camélia, rosa. Exatamente. Que era usado no quilombo do Leblon. Principalmente no quilombo do Leblon. Aonde que é o Leblon? Rio de Janeiro. Era um quilombo, certo? E aí, muitas pessoas já haviam sido libertas. Então, de modo que quando chega 13 de maio de 1888, 5, talvez estourando 10% da população, é que ainda era escravizada. Então, isso para nós, dos movimentos sociais negros, principalmente, não tem muito sentido. Porque foi uma libertação, assim, mínima. Era, sabe, uma coisa que, tipo, tem que acontecer, então vamos fazer agora, porque de qualquer jeito vai acontecer. Foi mais ou menos isso. E outra, não houve um encaminhamento para essa população. Tipo, olha, vocês estão libertos, vocês construíram, ajudaram a fazer o país, agora vocês vão trabalhar nisso, vocês vão ficar aqui e tal. Não houve isso. Vocês estão libertos, se virem. Foi mais ou menos isso, né? É tanto que a lei só tem um artigo, né? É tanto que a lei só tem um artigo. E o 20 de novembro, não. O 20 de novembro já parte de uma questão da luta do Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, né? Que fica ali entre... Nossa, me deu um preto agora na cabeça. Deu um preto. Pra você dar um preto, né? Pra você não dar um branco, dá um preto. Não, dá um preto, exatamente. Que, não sei, Alagoas e, sabe? Serra da Barriga. Alagoas. Então, tem a ver com essa luta. Quilombo dos Palmares, que foi uma das experiências comunitárias, colaborativas, mais forte, que viveu por 30 anos, mais de 30 anos, e tinha mais de 20 mil pessoas nesse quilombo, e que sobreviveu aos ataques da coroa portuguesa durante esses 30 anos. E era dividido em mocambos. O que é o termo mocambo? Mocambos são localidades para melhor governar uma quantidade de pessoas. Então, os diferentes governantes, né, de Palmares, Gangazumba, Acotirene, Dandara, Zumbi, dividiram para melhor governar. Em cada lugar colocava para poder. E aí, em dado momento, na mudança de governo, tem uma traição, que é o Gangazumba, faz acordo com a coroa. E aí ele é assassinado de forma brutal, ele e toda a sua família. E aí a perseguição continua no quilombo. E tem uma traição aí, né? De modo que o exército da coroa portuguesa consegue pegar Zumbi. Então, justamente no dia 20 de novembro de 1600 percebe o silêncio?
Agora, ô, Então, Juca, por isso que esse 20 de novembro tem muito mais significado pra gente, porque simboliza uma luta, né? E eu ia completar com isso. Depois, assim, de muitos anos de luta, o reconhecimento do feriado nacional, né? Do feriado nacional. E é interessante, Tiago, porque Betim, muito antes do federal, Betim vai reconhecer o 20 de novembro como feriado nacional. Municipal. E isso é muito legal em Betim, por causa da luta da Associação Betim com o Brasil, certo? E isso é muito legal, porque agora que esse ano é que foi colocado como feriado nacional, né? E minha pergunta justamente era essa, de maneira geral, né, a nível Brasil, Minas Gerais e Betim, como você avalia essas políticas, né, para a população preta, essas políticas públicas, né? Pois é, rapaz, essas políticas, mesmo que exista uma diretriz nacional através do Estatuto da Igualdade Racial, existe uma linha para se trabalhar essas políticas no estado, no todo o país, né, do Brasil. Porém, em cada região, isso fica à mercê se é legal ou não, dos interesses políticos. Por isso que aí vem a atuação de quem? Da sociedade civil, dos movimentos, em cobrar, né? E cobrar. E aí, vai fazer ou não? Como é que é? Porque tem dinheiro, cadê? Né? Então, eu vejo muito isso, né? E Betim sai na frente, porque Betim tem isso estruturado. E isso é muito legal, porque Betim tem isso estruturado, tem uma lei, tem uma coordenadoria e tem um fundo, dinheiro, money, grana, capilé, grama verde, né? Larjan, né? Faz-me rir. Faz-me rir. Tem um dinheiro que entra para fazer essas políticas. Uhum. Só que aí entra, claro, né, o interesse público em fazer uma política efetiva. Inclusive, se você for reparar, na realidade essas políticas, elas já existem, só que agora de forma mais estruturada. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Ramakrishna. É uma política negra. É uma tá na política periferia, negra. Tá na periferia. Essa política foi endereçada no início a quem? Não foi endereçada para os mais ricos, né? E no Brasil, quando você fala de mais pobres, você está falando de quem? Não precisa nem consultar o IBGE para você saber disso. Então, isso é uma política Quando negra. você fala de população carcerária, né, você está falando de quem? Você está entendendo? Então, é muito legal isso, sabe? Apesar que não existe esse carimbo, mas quando você chega ali e me mostra, por exemplo, o fundador, né? Que por sinal tem até meu nome, né, rapaz? Correia, né? Correia. Rapaz, eu não sei não, acho que eu vou investigar isso. Depois eu acho que eu tenho direito nessa bagaça aí. Faz uma árvore genealógica que você vai, eu acho que você vai chegar aqui. Até porque eu tenho um tio que fugiu, sumiu lá de casa, ninguém nunca mais achou, né? Então, eu vejo as políticas públicas, sabe, Tiago? É claro, muito interessante, eu acho que precisa intensificar. Porque quando a gente fala políticas públicas negras, todo mundo acha assim, mas não seria política universal? Não, não é. Não é política universal. Política social universal. Porque a política social universal é que nos colocou nessa desigualdade que a gente tem hoje, né? Não só social, mas econômica, política, de gênero, certo? E aí a gente quer políticas focadas. Políticas com seus focos específicos. Isso é importante para se criar não só a igualdade, mas a equidade. Que é fundamental. Uhum. Juca, a gente poderia ficar aqui mais batendo essa boa prosa assim, durante muito tempo, porque a pauta ela é inesgotável, tem muita coisa que a gente nem entrou. E aí você vai ter que voltar aqui pra gente bater mais uma boa prosa, porque é muito legal conversar com você, aprender com você. Mas assim, finalizando esse programa de hoje, eu queria que... Qual mensagem que você deixaria pro povo, de modo em geral, sabe? Ouvindo essa história sua, essa experiência, essa trajetória, essa liberdade, né? Você vem como as asas da liberdade, né? Te mostra, né, esse caminho, assim, dessa liberdade que você construiu desde a Bahia, chegando em Betim, essa trajetória linda. Qual a mensagem que você deixaria para a população, de modo em geral, assim? Então, Tiago, a mensagem que eu deixo para todo mundo, né?
que hoje o Brasil é um grande quilombo. O Brasil tem tudo para ser um grande quilombo, onde convivem todo mundo. Porque Quilombo de Palmares, de acordo com a antropologia, lá conviveram brancos perseguidos pela coroa, conviveram indígenas e negros. Então o Brasil é esse grande quilombo e que a gente precisa aprender a viver e conviver com essa igualdade. E para a gente conviver e viver essa igualdade, essa equidade, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Independente do lugar em que você esteja, sabe? A gente precisa fazer a nossa parte para poder buscar a igualdade para os brasileiros, né? Isso, por exemplo, que você está fazendo aqui, né, com essa prosa, essa boa prosa, isso é você contribuindo para os demais. Essa galera que está nos assistindo e até controlando aí as máquinas, né? Pode ter certeza, eles vão sair com essa mensagem e já vão começar esse olhar crítico, esse olhar de cobrança, de cobrar, de se indignar com a injustiça, se indignar com a sacanagem, não deixar que isso aconteça com ninguém, sabe? Seja por que for, seja por questões sociais, política, de gênero, não deixe isso acontecer. Então essa é a minha mensagem, sabe? Porque a gente precisa, até para a gente ser feliz, né? Para a gente não ter esse canto de dor, que você começou o programa muito bem. Para que a gente consiga soluçar, cantar, mas cantar de alegria e não cantar de dor, sabe? Então essa é a mensagem que eu deixo. Porque hoje pode ser eu, mas amanhã pode ser você. E aí, o que nós vamos fazer? Amanhã que for você vai querer minha ajuda? Você não fez sua parte, e aí? Sabe? Então é essa mensagem que eu deixo, né? Juca, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado por ser essa pessoa tão amável, tão amiga, e muito obrigado a todos vocês que assistem, que gostam do nosso Uma Boa Prosa. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Ok, Thiago? Obrigado. Eu que agradeço, viu?